Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos de volta, estamos chegando, começa mais um Néder Especial, hoje recebendo a visita dessa querida amiga, a vereadora Ray de Almeida, do PT. A Ray, que hoje vem ao programa para falar a respeito de assuntos relacionados à nossa Piracicaba e também dessa movimentação a respeito do novo governo que toma posse em 1º de janeiro no Brasil. Ray, primeiramente, prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. Eu que tenho um imenso prazer de estar aqui, obrigada pelo convite, Néder, obrigada àqueles e aquelas que estão nos ouvindo, obrigada ao Elvécio que está aqui fazendo o trabalho de cinegrafista e também nossa assessoria, o Alexandre Bragion, que está aqui conosco nos acompanhando, o nosso boa noite e obrigada, Néder, por a gente poder estabelecer esse diálogo aqui com a nossa comunidade piracicabana. Vamos lá, vamos que você tem muito o que falar e eu queria até começar, Ray, essa nossa conversa falando do futuro governo Lula, que toma posse agora em 1º de janeiro. Você participou de um governo federal do PT que foi na gestão da Dilma, não foi isso? Isso. Como é que foi essa experiência? Foi no Ministério da Fazenda, da Economia? Isso. Eu recebi um convite para trabalhar numa coordenadoria de planejamento no Ministério da Fazenda, inicialmente, na Secretaria de Orçamento e Políticas Públicas. E ali eu comecei então a trabalhar aí no planejamento e depois eu fui alçada à diretoria adjunta da Escola de Administração Fazendária, que fazia todo um programa de formação pública dos servidores, mas também externo aos servidores públicos federais. Essa foi uma experiência muito rica do ponto de vista de trabalhar na gestão pública federal, e você trabalha, e para o governo federal, você trabalha com a macropolítica, então essa foi uma experiência muito rica do ponto de vista de conhecer a máquina por dentro, como ela funciona, e a execução de políticas públicas que vinham atender a uma população que não tinha acesso, né, a muitas informações. E a Escola de Administração Fazendária, ela dava toda a formação de como executava as políticas públicas. Então, a gente fez um trabalho maravilhoso nessa escola, e não só em nível nacional, como até internacional. E eu participei de várias comissões representando o Brasil fora para outros países. Eu estive no Chile, estive em Salvador, estive no Timor-Leste. Inclusive, a missão que nós tivemos em Timor-Leste foi para ensinar a língua portuguesa. Puxa vida. Foi extremamente interessante porque, em razão da colonização portuguesa e todo o que eles sofreram nesse processo de colonização, eles não queriam o português de Portugal, eles queriam o português do Brasil. E a escola, e eu tive essa grata satisfação de participar dessa missão, de levar não só o curso de português, da língua portuguesa para Timor-Leste, mas também o programa de formação de gestores. Então, nós tivemos nessa missão, além de outras missões, no programa de educação fiscal, que eu era a secretária executiva desse programa, portanto, também tive em outras missões, em outros países, levando essa formação da questão fiscal
e não só, e também em vários estados, universidades. Então foi uma experiência muito rica e que trago gratificante, muito né? gratificante. E uma espécie de coroamento profissional e político para você, né, Ray? Porque você que já tinha uma história aqui na Câmara, você que já tinha uma ligação com a política em Piracicaba, com o social, de repente você ter essa oportunidade de servir a um governo federal é um negócio realmente importante. É muito importante, é uma experiência única. E agora, né, de novo aí nós no governo federal, o Lula eleito, e com certeza os programas que foram, os programas e aquelas políticas que foram desmontadas aí no último período desses últimos 4 anos, com certeza reativar e fazer com que a população possa usufruir de uma política pública que exerçam a sua cidadania e também a sua dignidade. Nós temos hoje uma população que chega a mais de 30 milhões de pessoas que estão em situação de miserabilidade, mas chega aí mais de 90 milhões de pessoas com problema de alimentação. Então o Lula, com a sua eleição, ele já retoma o Bolsa Família, e aí é o primeiro programa, que acho que esse programa é um programa que traz vida para as pessoas, que é o alimento, que é uma necessidade básica de qualquer ser humano, ter pelo menos 3 refeições ao dia. E aí o Lula, na presidência da República, faz com que nós possamos esperançar e termos dias melhores aí nesses próximos 4 anos, com certeza. Ray, como é que você enxerga a administração desse novo governo, do ponto de vista das alianças, né, que foram feitas já na campanha? Você vê aí o Alckmin vice, já abriu uma outra perspectiva. Agora o discurso de unidade, de ampliação da base de sustentação no Congresso, uma coisa que é necessária também pela governabilidade. Como é que vai ser a cara desse governo diante de toda essa realidade atual, efervescente ainda, né, pela tensão pós-eleitoral que permanece e, pelo que tudo indica, permanecerá durante todo o mandato? Bom, o Lula ele fez uma análise do momento crítico que nós encontramos na sociedade. E essa análise que foi feita, ele chegou à conclusão, lógico que não é o Lula na verdade é o protagonista desse debate e desta análise, e o estabelecimento de uma estratégia para retomar o Brasil, sair desse estado de caos que nós nos encontramos, porque nós tivemos um governo, que é esse governo que está no final do seu mandato, um governo desastroso, seja do ponto de vista das políticas públicas que foram desmontadas, mas tem o problema da Amazônia, tem o problema da saúde, né? Milhares, próximo de 700 mil pessoas que morreram, perderam a vida com a Covid-19, essa campanha do ódio que foi instaurada no país. O Lula, fazendo toda essa análise juntamente com outros atores nesse processo, fez uma aliança, porque o PT sozinho não seria vitorioso nesse projeto para a retomada do país e da sua organização, inclusive de unificar. Portanto, essa estratégia adotada e protagonizada pelo Lula e pelo Partido dos Trabalhadores foi de extrema importância, que é de combater, derrotar um projeto neofascista, que é o projeto da barbárie, em benefício de um projeto da vida, da esperança. E foi exitosa essa aliança. Na verdade, nem é uma aliança, é uma frente ampla
inicialmente com 3 partidos, o PT, o PV e o PCdoB, mas depois ampliada esta frente ampla para outros partidos, o PSB, o PSOL, depois o MDB e o PDT, mas também o Solidariedade já no primeiro turno, e agora também a Marina, né, que é da Rede. Então, assim, eu acho que esta frente ampla foi a que garantiu a vitória do Lula. E agora, você fazer a gestão, o Lula vai fazer uma gestão, e ele tem apontado para isso, que nós não temos 2 Brasis, nós temos um Brasil, e é necessário que essas forças contribuam para a unidade, a unificação do partido, aliás, do Brasil, da nação, porque nós precisamos fazer com que a nação possa voltar a crescer do ponto de vista econômico, voltar a ter as políticas públicas de desenvolvimento sociocultural, o Lula, inclusive, está na COP19, 27, aliás, COP de 27, no Egito. Ele fez um discurso que apontou, inclusive, para recuperar e combater a crise climática, e a Amazônia tem uma importância ímpar nesse cenário. Portanto, o Lula vem com desejo. A eleição do Lula foi comemorada internacionalmente, e inclusive a chegada dele no Egito foi assim, com grande apreço. E aí, como ele disse, as pessoas estavam com saudade do Brasil, e o Brasil está presente no mundo, já fazendo as discussões de projetos da geopolítica, porque o Brasil é um país importante no cenário internacional, um país rico em seus recursos naturais, hídricos, e a Amazônia e outros recursos. Portanto, é necessário que o Lula faça esse debate internacionalmente e voltemos a crescer na economia e dar vida para o nosso povo, que tanto está necessitando. Quem que você apostaria na economia? Alguém do PT, de outro partido? Tem algum nome a essa altura que já está sendo evidenciado aí, ou ainda não? O Lula, na verdade, tem sido muito discreto com essa questão, né? Eu acho que a única coisa que é assertiva é que aquelas pessoas que estão na transição não farão parte, né, desse primeiro escalão, mas o Lula tem ótimos nomes que fazem parte dessa frente ampla, que tem todas as condições de desempenhar a tarefa tão crucial e tão complexa também, para tirar o país desse fosso que foi colocado nesses últimos 6 anos. Porque a gente tem que colocar o Temer também aí, que foi o golpista que deu o golpe na Dilma, né, a Dilma. Então, a gente tem esse fosso que foi criado desde o golpe contra a Dilma até este momento. Então, acho que tem nomes aí, eu não vou me arriscar nem falar nenhum nome, porque posso cometer aqui falhas, e eu acho que nesse momento ainda o Lula está fazendo todas essas... acho que está pesquisando um nome, olhando o outro, né, analisando, para que nós tenhamos um ministro da Economia que nós coloque o Brasil de onde ele não deveria ter saído. Nós estávamos numa economia que representava a 6ª economia do mundo, e hoje nós estamos na 16ª economia. Portanto, a gente retomar o crescimento econômico do nosso país, creio que o Lula vai escolher este nome com o maior cuidado, e inclusive respeitando todas o cenário nacional, ou seja, para também não criar instabilidade e ter uma indicação que represente os anseios para os quais ele defendeu durante as eleições, que é o projeto que ele defendeu, que foi eleito, né, foi aprovado nas urnas,
mas também os setores da economia, os setores financeiros. Então, o Lula com certeza vai estar pensando aí nesse nome que represente e dialogue com as diferentes forças que compõem a nação no nosso país, mas também que tem esse trânsito internacional. Rai, a questão da urna eletrônica, essa polêmica, no dia de hoje a gente tem a notícia de que o Partido Liberal, o PL, está formando ali uma documentação para impetrar na Justiça Eleitoral pedindo anulação da eleição para presidente. Manifestações acontecendo pelo Brasil afora, alguns países também com manifestações significativas. Qual que é a tua visão com relação à urna eletrônica? Você que já disputou várias eleições e você que tem, na verdade, uma posição bastante crítica, às vezes, com relação a coisas que não são certas. Você é uma pessoa muito séria, muito firme, muito rígida na questão de exigir coisas corretas, coisas sérias. Alguma vez a urna te deixou em dúvida, por exemplo? Em nenhum momento as urnas eletrônicas me deixaram em dúvida. O que me deixava muito em dúvida era aquele processo que nós participamos dos votos impressos e que nós disputando votinho por votinho... Que a pessoa escrevia o nome na cédula. E a gente disputando votinho e aí no ginásio aqui da Exalc, aqueles balcões que a gente ficava empendurado ali fiscalizando. Aquele processo era um processo... Bem lembrado. Muito duvidoso. Bem lembrado. Aliás, muita polêmica. Diz a lenda que teve gente que foi eleita e que perdeu ali, né? Pois é. Por conta de outros assuntos ali. Esse processo do voto impresso, nós vivenciamos isso e era um processo bastante questionado. O voto escrito, né? Que era o voto escrito. E aí um voto nulo poderia ser um voto válido, porque não tinha controle, por mais que nós fiscalizássemos. Depois da implementação das urnas eletrônicas, o processo eleitoral, além da rapidez, você tem todo um espectro do ponto de vista da transparência e da lisura desse processo que ele é inquestionável. E aí, assim, muito nos estranha, inclusive o questionamento agora, por quantas eleições o atual presidente passou pelas urnas eletrônicas e nunca ele questionou. Ele só está questionando agora porque ele foi perdedor. Em 2018, ele ganhou as eleições e ele não questionou em nenhum momento. E nós também, que fomos os perdedores lá em 2018, nós não questionamos o processo. Inclusive, eu quero lembrar, enquanto em 2018 nós perdemos e nós saímos daquele processo dizendo assim, ninguém solta a mão de ninguém. E agora que eles perderam, não querem reconhecer a vitória do Lula, não querem reconhecer a lisura com que deu o processo e aí estão fazendo o questionamento. Eu acho isso de um total abuso. É abusivo, é ilegal e vai contra o sistema que nós temos defendido, que é garantido na Constituição de 1988, que é o Estado Democrático de Direito. O que está sendo questionado hoje, inclusive toda essa movimentação, é o Estado Democrático de Direito. E que isso é crime. O que está sendo feito nas ruas hoje é criminoso. E aí nós esperamos que as instituições possam tomar as medidas que são necessárias nesses casos. O fascismo, né, pelo que a gente lê nas histórias, ele só se deu por conta das omissões das instituições. Portanto, que o Brasil, as instituições brasileiras, possam tomar as medidas cabíveis para que nós possamos respeitar o que prevê a Constituição, que é o Estado Democrático de Direito, e aqueles que instigam a violação desse Estado
possam também responder pelo crime que está sendo cometido. E não tem o que questionar. O próprio relatório que foi feito pelas Forças Armadas confirma a lisura com que deu o processo. Perdeu, perdeu. Tem que reconhecer a perda. Agora, a perda não significa a saída da política. A política continua. Faça, a oposição é legítima e nós temos que fazer. E nós fizemos, por exemplo, muita oposição a esse governo que ora sai, né, tá de malas prontas. Nós fizemos muita oposição. Então, o perdedor de hoje não discorda desse plano que foi eleito pela sociedade. Faça o debate, mas não defender o golpe. Porque está se defendendo o golpe. Os manifestantes que estão presentes nas ruas aí estão defendendo, estão lá em frente dos quartéis, estão em frente do tiro de guerra, pedindo a intervenção das Forças Armadas. Na ditadura nós não temos direitos nenhum. Infelizmente, nós já passamos por isso lá em 1964 e é engraçado, é muito... Tem alguma semelhança, você acha? De Eu acho que 64 tem, inclusive, as mesmas... Assim, acho que com as devidas proporções tem similaridade. Inclusive, Deus, família e pátria eram os mesmos termos que foram usados lá em 1964. E nós sabemos o que foi o 1964, sabemos o que foram os 21 anos de ditadura militar no nosso país e o amordaçamento da sociedade, os crimes que ocorreram, a tortura, e aí nós estamos assistindo as pessoas que dizem, inclusive falam em liberdade, mas defendendo a intervenção das Forças Armadas na sociedade. Gente, isso é totalmente incoerente o que está acontecendo, é um horror. E qualquer coisa nesse sentido de fraude teria que ter a comprovação oficial, né? Sim. Que evidentemente quando você apresenta uma dúvida, você tem que ter aí uma resposta. Se você não tem digamos assim, uma comprovação daquilo, fica realmente uma coisa totalmente difícil, né? Teria que ter aí uma comprovação. A hora que se apresentasse uma comprovação, olha, teve erros, aí tudo bem, mas enquanto não tiver essa comprovação, que me parece que pelo relatório não houve ali uma evidência, né? Rai, está muito boa a nossa conversa, nós vamos para o intervalo, a gente volta a seguir para falar de Piracicaba e das ações da Rai na Câmara de Vereadores. No instante só, nós já voltamos. O Salão Corte Estilo está agora aqui no Shopping Piracicaba, numa área bonita, uma vitrine linda. Você que tem acesso ao shopping pela escada rolante, logo percebe que algo novo está aqui. É o Salão Corte Estilo. As imagens não negam, um lugar maravilhoso, bom atendimento de sempre, com a qualidade dos serviços e com uma equipe de primeira linha. Estou aqui com o Toninho, que vai nos falar um pouco mais a respeito da vinda do Corte Estilo aqui para o Shopping Piracicaba, Toninho. Então, a gente está aqui, atendendo aqui no segundo piso, né, em frente a Riachuelo, no shopping. Era um projeto já antigo, já tem esse projeto já de 8 anos para cá. E coincidiu de vagar um espaço que era de minha preferência. Já estamos aqui indo para o 4º mês, está um sucesso, graças a Deus. E estamos aí. Aqui no shopping você tem estacionamento fácil e a localização do salão é um destaque especial, né, Toninho? Bem localizado, bem aqui no segundo piso, no pé da escada rolante que vai para o estacionamento. E agora é botar para jambrar aí, trabalhando, o movimento está chegando com a equipe nova, muito bom, unha, cabelo. Então,
corte masculino, feminino, infantil, coloração, penteado, maquiagem. E também temos agora o serviço de mega hair, com fita, queratina. Um profissional que trouxe de São Paulo que está fazendo essa praça. Está dando certo. Final do ano, o atendimento aqui continua e é muito especial, né, Toninho? Então, eu chamo assim, hoje eu fiz uma reunião com a minha equipe, né? Eu chamo o dia 1º de novembro para frente a descida do fim do ano. Então, o que é a descida do fim do ano? Eu preparo bem eles, como atender, ser um atendimento dinâmico, não uma coisa rápida, que shopping é uma coisa mais rápida, né? Por quê? Porque é o seguinte, um cliente é acostumado a ir num salão já há anos, só que chega no final do ano, aquele salão também aumenta a demanda lá. Às vezes o cliente não consegue fazer tudo o que ele quer lá, ele vem pra cá que a gente dá um jeito, você entendeu? Então a gente pega isso aí, é a nossa descida de fim de ano, a gente aproveitar bem. Estamos aqui das 10 às 22 horas, domingo e feriado das 14 às 22 horas, né? Atendendo com e sem hora marcada. E hoje o Corte já são 8 lojas, né? Você já conhece, me acompanha há 15 anos, te agradeço a força que você dá. Já são 8 lojas, tudo nesse perfil Shopping e Hipermercado, no interior de São Paulo. E todas elas muito bem sucedidas, graças a Deus. É isso aí. Aqui no Shopping Piracicaba, Corte Estilo fazendo a sua cabeça. Estamos de volta a mais um bloco da nossa conversa com a vereadora Raide Almeida, agora para falar de Piracicaba. Não sei, o que está pior, Rai? Aqui está duro, hein? Está difícil, né? A Câmara tem tido um papel importante, primordial, mas às vezes você sente que falta parceria ali na Câmara para você poder fazer um bom jogo, Rai, de defesa da cidade, do interesse público? Não, a Câmara tem sido muito parceira e tem atendido a tudo que o prefeito tem solicitado. Os projetos que ele tem encaminhado para a Câmara não tem tido nenhum tipo de objeção. E todas as vezes que foram também feitos pedidos em regime de urgência, a Câmara aceitou. Então, assim, o problema não é a Câmara. Assim, o problema é da gestão. Este governo, ele até agora não conseguiu compreender o que é gestão da coisa pública. E aí esse é o dilema que tem dentro dessa administração. E tem algumas pessoas que dizem que o Luciano tem sofrido porque não tem uma equipe que agiliza, que diz que fica muito sentada e que não vai muito para a rua e que não atende a comunidade. Gente, mas cada uma das pessoas que estão ocupando um cargo de secretária ou de secretário foram indicados, todos foram indicados pelo senhor prefeito e pelo que nós sabemos, tem reuniões semanais da equipe e se discute como que o prefeito vai reclamar do secretário. E tem secretário que se sair da cadeira para ir para a rua se perde, não conhece Piracicaba, né? Tem também esse detalhe, né? O próprio prefeito tem dificuldade de conhecer o todo da cidade. Vou me atrever aqui a falar, talvez ele conheça mais Miami do que o Piracicaba. Então, acho que também tem isso. Você percebe que o senhor prefeito não conhece a cidade, não conhece os seus problemas e não sabe como fazer essa gestão. Mas ele sabe, mas também, do ponto de vista da sua habilidade em fazer a gestão pública, ele faz muito bem os seus negócios a partir da prefeitura. Também a gente percebe isso. Agora, Rai, a gente está vendo dificuldade até nas licitações, né? A questão do ônibus, até hoje, contrato emergencial. E mais um agora tá pintando aí, né? Tá, então, até agora não tem uma licitação que tenha sido levado a efeito. O transporte coletivo está patinando, pelo visto vai de novo entrar
suspender, porque há suspeitas de que a empresa já definida para ganhar essa licitação. Há questionamentos por parte da Câmara de Vereadores nesse sentido, e eu acredito que, pelo que tudo indica, esta é mais uma licitação que vai cair no limbo. Tanto que já fez de novo uma renovação do contrato, né, do contrato emergencial, mais um contrato emergencial, a um custo altíssimo para a sociedade. E então, infelizmente, é isso que nós estamos presenciando. A merenda escolar é outro calcanhar de Aquiles aí colocado. Então, assim, tem muitos problemas do ponto de vista da gestão. E isso só tem se dado por conta da sua habilidade, mesmo da sua habilidade na função pública para a qual ele foi eleito. E um dado também tem, ele também não considerou os servidores públicos, eles foram desdenhados inicialmente. E agora parece que eles têm feito uma análise, têm mudado esse olhar que tinha para os servidores públicos, e parece que agora, ao que tudo a gente tem acompanhado e ouvido, que parece que começa a olhar para o servidor público como pessoa-chave dentro da máquina pública. Uma coisa que chama muita atenção é a saúde, que está realmente passando por problemas terríveis, né? Essa questão da falta de médicos, pessoas próximas ali do serviço público, que conhecem o setor, opinam e têm trazido informações no sentido de que não é o problema de salário, é um problema de gestão e de relacionamento, de uma situação de administração precária, de falta de conversa, falta de diálogo. Esse é um problema. Esse é um problema grave. Ontem mesmo eu estive numa unidade da saúde, uma UPA, e eu escutei de um médico, né, de um servidor público, que disse o seguinte: demorou-se anos para construir, para solidificar o SUS, e em 3 meses esse secretário desmontou tudo que tinha sido construído há anos. Não vejo a hora de sair desta administração. Estou em vias de me aposentar e não vejo a hora. Então, é esse grau de insatisfação que nós vemos dentro da saúde. Não, muitos médicos pediram exoneração em razão desta falta de diálogo, de falta de conversa, de você fazer uma administração juntamente com os servidores públicos. E aí, de novo, vou falar desdenhou toda a equipe do serviço público, da saúde, inclusive os seus médicos, tinham problemas que precisavam ser revistos, alinhados, mas isso deveria ter sido conversado. Mas não, foi na canetada, e aí os médicos foram saindo, muitos deles pediram exoneração, outros se aposentaram, e aí estamos numa situação bastante crítica. Agora já tem uma OS que foi contratada para prestar o serviço, pelo menos em 2 UPAs, uma na Vila Cristina e outra na Vila Sônia, lá no Sônia, e a gente percebe o quanto vai ser difícil, porque os médicos que também estão trabalhando, porque por prestação de serviço, são médicos, eu acredito que em grande medida são residentes, então não tem ainda o conhecimento do que é a máquina, estão ainda num processo de aprendizado e não tem essa equipe com maior experiência para poder contribuir, inclusive, para esses novos que estão chegando.
eu acredito que vai ser mais um problema a ser enfrentado do ponto de vista do serviço público e dessa terceirização para uma OS, um serviço que é de essencial importância para a nossa população. Pois é, essa OS é uma decisão que essa gestão, que esse prefeito está tomando, né? Na verdade, nenhuma outra gestão municipal teve essa ideia de trazer uma organização social de saúde para fazer o gerenciamento de uma UPA. Isso é a invenção desse governo, do prefeito Luciano Almeida, né? Não deu certo com a CGCOM, inclusive a Polícia Federal, volta e meia, vem até a UPA do Piracicamirim para fazer investigações. Não sei exatamente o que está se investigando ainda, mas coisa boa não deve ser, senão não estariam indo lá. A Polícia Federal não vai lá numa UPA para fazer orações, nem para perguntar se está tudo bem, vai para fazer investigação, né? Então, infelizmente, a gente tem essa mancha que acabou acontecendo. Uma empresa que já tinha tido problema em outros estados e que quando a prefeitura trouxe a CGCOM para Piracicaba, havia-se uma previsão de que ia dar rolo aqui também. E deu. E agora eles apostam em outra OS para vir para cá. Quer dizer, é complicado, difícil. E assim, é uma situação inusitada. As OSs, elas têm sido questionadas em nível nacional. Eu desconheço alguma OS que não tenha dado problema. Tem essa OS e é um custo altíssimo. E aí fala-se de, mas é uma OS que não visa lucro. Como não? Visa altos lucros. Os valores que têm sido pagos para as OSs, eles são imensos. Que se você tem uma gestão bem feita, bem equalizada, que você tem esse diálogo, que você constrói coletivamente, você tem uma outra qualidade no serviço público. E o nosso povo está padecendo na questão da saúde, mas também em outras questões, talvez a gente vá abordar, por conta de uma gestão comprometida, é uma gestão individualista, é uma gestão autoritária. Especialmente a saúde tem tido muitos problemas na saúde e o povo é quem tem sofrido e tem pagado alto o custo por uma má gestão da administração. E também é um secretário que não estava preparado para ser secretário da saúde. Tanto que criaram meio que um subsecretário, um Frankenstein, aí, né? E aí, assim, criaram, isso inclusive não faz parte da estrutura da administração, mas tem lá um subsecretário que é para fazer com que o secretário fale menos besteira por aí, né? Tem secretário, tem subsecretário, tem OS e a saúde nunca foi tão ruim na cidade assim. Nunca foi tão ruim, exatamente. Rai, e o projeto do SEMAI, que os caras mandaram para a Câmara, uma mudança total que eles queriam fazer na administração do SEMAI, criar um conselho, deixar ali o presidente como rainha da Inglaterra. A Câmara deu uma goleada 18-1, é isso? 18-3? 18-3. 18-3. Obviamente, quando chegou isso para vocês, vereadores, vocês olharam, já viram que era totalmente improcedente, né? Quando nós lá no gabinete olhamos o projeto e analisamos, falamos, gente, é um absurdo esse projeto. Porque o que eles fizeram? Eles criaram uma diretoria executiva com 3 cargos, todos eles por indicação do prefeito. Criaram um conselho administrativo deliberativo, que era quem tinham todos os poderes, e um conselho fiscal com 3 participantes, mas todos esses cargos são indicados pelo senhor prefeito. O conselho administrativo era composto pelo secretário, pela Procuradoria Jurídica, o secretário de Administração e Finanças e o secretário do Meio Ambiente. E você dava
muitos poderes para este conselho administrativo. A diretoria executiva, ela não tinha nenhum poder. O presidente do SEMAI poderia participar das reuniões do conselho com voz, mas não poderia ter voto, e todos os poderes. Então, o conselho administrativo poderia fazer e desfazer o que bem entendesse. E o conselho fiscal eram 3 indicados pelo senhor prefeito, mas subordinados aos secretários que faziam parte desse conselho administrativo. Portanto, a denominada transparência, que foi o discurso feito pelo senhor prefeito, através do líder de governo, era para inglês ver, vamos usar esse termo que é popular, para inglês ver, porque, na verdade, a mudança na estrutura do SEMAI tinham outros interesses. Na verdade, era empoderar um determinado secretário e que ele teria todos os poderes, e os outros ficariam reféns. E nós, assim, fazendo uma leitura bastante criteriosa, nas entrelinhas apontava para talvez também a privatização da água no nosso município. E isso foi externado, inclusive, por vereador da base aliada. Lógico que os vereadores, ao analisarem esse projeto, teve uma mobilização dos servidores do SEMAI junto à Câmara para que esse projeto fosse rejeitado. E, felizmente, esse projeto foi rejeitado por 18 votos contrários e 3 votos favoráveis. Foi uma derrota fragorosa para o senhor prefeito, tanto é que logo em seguida ele pede a retirada do projeto da terceirização de uma série de outros serviços. Aí ele, aí seria a Estação Paulista, o Engenho d'Água, o Museu da Água. Até a cantina lá do elevador. Exatamente, tudo. Era privataria da Prefeitura, dos serviços públicos municipais, e um prejuízo, porque daí a população, para usufruir de todos esses serviços, teria que pagar. O cemitério, inclusive, estava dentro dessa terceirização, e aí rapidamente, com essa derrota que ele teve lá no projeto SEMAI, rapidamente ele retirou esse projeto, porque com certeza achou que arcaria com uma outra derrota tal ou maior que a teve com o projeto do SEMAI. O que serviu para mostrar que ele não tem a Câmara na mão. Nunca teve, aliás, né? Nunca teve. Ele tem circunstancialmente. Ele tem circunstancialmente. Mas quando os vereadores, que podem até ter alguma ligação com ele, quando os caras percebem o tamanho do absurdo, não entram no negócio. Não entra. Cai fora. Não entra. Né? Cai fora. Que mostra até um bom senso aí, ou se não é bom senso, é uma esperteza de sobrevivência política de algumas pessoas que estão lá, né? Tanto que tem alguns vereadores que têm sido, foram situação até recente, passaram a ser uma oposição, já estão na oposição e feito cobranças bem contundentes. E que é bom, acho que a Câmara tem que fazer isso. Aquilo que é bom, se aprova. Aquilo que não é bom para a sociedade, a gente tem que rejeitar. E é bom que a gente tenha essa movimentação no Legislativo, porque é lá que dá-se a aprovação dos projetos que impactam a sociedade. E nós precisamos ser responsáveis com os nossos votos, com aquilo que a gente está deliberando, né? Vamos prosseguir a seguir com a nossa conversa com a Rai. Tem um assunto aí que eu vou deixar a Rai bastante brava, eu também vou ficar meio nervosão demais aqui, mas a gente vai falar isso depois.
O Salão Corte Estilo está agora aqui no Shopping Piracicaba, numa área bonita, uma vitrine linda. Você que tem acesso ao shopping pela escada rolante, logo percebe que algo novo está aqui. É o Salão Corte Estilo. As imagens não negam, um lugar maravilhoso, bom atendimento de sempre, com a qualidade dos serviços e com uma equipe de primeira linha. Estou aqui com o Toninho, que vai nos falar um pouco mais a respeito da vinda do Corte Estilo aqui para o Shopping Piracicaba, Toninho. Então, a gente está aqui, atendendo aqui no segundo piso, né, em frente a Riachuelo, no shopping. Era um projeto já antigo, já tem esse projeto já de 8 anos para cá. E coincidiu de vagar um espaço que era de minha preferência. Já estamos aqui indo para o 4º mês, está um sucesso, graças a Deus. E estamos aí. Aqui no shopping você tem estacionamento fácil e a localização do salão é um destaque especial, né, Toninho? Bem localizado, bem aqui no segundo piso, no pé da escada rolante que vai para o estacionamento. E agora é botar para jambrar aí, trabalhando, o movimento está chegando com a equipe nova, muito bom, unha, cabelo. Então, corte masculino, feminino, infantil, coloração, penteado, maquiagem. E também temos agora o serviço de mega hair, com fita, queratina. Um profissional que trouxe de São Paulo que está fazendo essa praça. Está dando certo. Final do ano, o atendimento aqui continua e é muito especial, né, Toninho? Então, eu chamo assim, hoje eu fiz uma reunião com a minha equipe, né? Eu chamo o dia 1º de novembro para frente a descida do fim do ano. Então, o que é a descida do fim do ano? Eu preparo bem eles, como atender, ser um atendimento dinâmico, uma coisa rápida, que shopping é uma coisa mais rápida, né? Por quê? Porque é o seguinte, um cliente é acostumado a ir num salão já há anos, só que chega no final do ano, aquele salão também aumenta a demanda lá. Às vezes o cliente não consegue fazer tudo o que ele quer lá, ele vem pra cá que a gente dá um jeito, você entendeu? Então a gente pega isso aí, é a nossa descida de fim de ano, a gente aproveitar bem. Estamos aqui das 10 às 22 horas, domingo e feriado das 14 às 22 horas, né? Atendendo com e sem hora marcada. E hoje o Corte Estilo já são 8 lojas, né? Você já conhece, me acompanha há 15 anos, te agradeço a força que você dá. Já são 8 lojas, tudo nesse perfil Shopping e Hipermercado, no interior de São Paulo. E todas elas muito bem sucedidas, graças a Deus. É isso aí. Aqui no Shopping Piracicaba, Corte Estilo fazendo a sua cabeça. Muito bem, mais um bloco com a RAI. Estamos falando aqui de Piracicaba. A atual gestão municipal está deixando todo mundo muito triste devido às suas atitudes. Eu diria que são atitudes destruidoras, né? Eu lamento muito, o Rai. Vai se passar, ou vão se passar 4 anos, e esse governo atual do Luciano Almeida vai ser lembrado por um governo como um governo que só destruiu, não criou nada. Desculpa a sinceridade, o amigo e amiga que está nos assistindo aqui há de convir que não vai dar tempo de fazer mais nada também. Nós estamos indo aí para o 3º ano de governo, minha gente. Falta 2023 e 2024. Esse finalzinho de 2022, esqueça. Um governo que até agora só destruiu. É exagero meu ou é isso mesmo? Se você fizer uma análise de algumas políticas públicas que nós tínhamos, elas têm sido destruídas. Nós vemos a próprio albergue para aqueles transeuntes que vêm, né, de diversos lugares, foi desmontado sob a justificativa de melhorar o serviço. Tá o caos, né? Tem perdido muito, porque não atende do jeito que deveria ser atendido essas pessoas que vêm de outros municípios, de outros lugares, que passam por aqui, que são os viajantes, né? Os viajantes, e também sejam para aqueles que estão, que têm a casa de passagem, que estão todos lá na casa de passagem. Nós tivemos o observatório,
que foi desmontado, foi também desmontado. Nós temos a Pinacoteca, que foi desmontada e as obras, todo o seu acervo está armazenado lá no Engenho Central, num local não adequado, chove dentro, então assim, então é o desmonte das artes e da cultura. E tem a biblioteca, que segundo, né, tem aí a proposta de tirar a biblioteca, levar para o Engenho Central, daquele local onde ela está, e ali ser um posto de saúde, levar para lá o centro de especialidade, que está ali atrás do mercado, e levar lá para aquele lugar da biblioteca. E agora, inclusive, nós estamos agora em curso o desmonte do CASE, que atende mais de 1.000 crianças e adolescentes, que é um programa que é de atendimento àquelas crianças em situação de vulnerabilidade. Está em vistas também de ser desmontado esse serviço. As crianças que ficam no CASE por 3 horas à manhã e 3 horas de manhã, essas crianças vão passar a participar de oficinas e as refeições que deixam de ser servidas, refeições, e aqueles programas que eles participam, que sejam culturais, esportivo, de interação com a comunidade. Então, isso também também está em curso de desmonte, essa política aí. Então, esse prefeito, e aí já outras coisas já que nós trouxemos aqui, né? Que já foram também motivo de nossos questionamentos. Este governo, ele é um governo que na verdade, aquilo que tem sido reproduzido em nível nacional e em nível estadual. É um governo neoliberal, que ele tem um comprometimento com o poder econômico e em detrimento da população que de fato precisa das políticas públicas de Estado. Habitação, não tem nenhum projeto de habitação no nosso município, também não tem. A malha viária está um caos, o transporte coletivo, a saúde, né, como nós já falamos aqui, a educação tem uma série de problemas também na educação. Enfim, nós estamos numa situação bastante delicada. Mas, como você bem falou, não tem mais tempo hábil de fazer grandes projetos, não tem mais tempo hábil, mas esperamos que não desmontem mais patrimônios culturais e públicos para beneficiar. Parece que ele é uma coisa de superego que ele tem, né? Vingança. Será que ele está querendo se vingar de Piracicaba? Porque ele só prejudica, ele só estraga Piracicaba. Será que ele quer se vingar? Ele não gosta de Piracicaba? O cara se elege prefeito e judia da cidade, judia do povo de Piracicaba desse jeito, maltrata o patrimônio público. É um negócio totalmente... não dá para entender, Rai. Não tem propósito, né? Não tem sentido o que tem acontecido na nossa cidade. 2023 está aí, 2024 já é eleições, nós já vamos estar no processo eleitoral, seja para eleger um novo, né? Ou uma outra gestão, eleger uma nova gestão e também a renovação da Câmara Municipal. Já é campanha e aí não dá mais, não tem como executar nenhuma tarefa. Enquanto isso, você percebe que tem dinheiro disponível, então também tem uma má execução do orçamento público na nossa cidade. Rai, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Você que é uma pessoa que tem uma tradição de bons atos, de boas atitudes na política. Você é coerente, você é firme, você tem aí um caráter rígido, não se entrega fácil a nenhuma dificuldade, luta até o fim, tem muita perseverança. E não é à toa que você está aí permanecendo ativa na vida pública com uma bandeira muito forte de defesa da cidade de Piracicaba. Você ama muito essa cidade, eu sei disso,
e eu já vi você se emocionar em seus discursos, em suas falas, em suas entrevistas, porque você sente o pulsar da população. Você tem aí o povo nas veias. E vamos aguardar, ver se a gente sai dessa situação aí, parte para uma vida nova. Prazer em te ver aqui e estar com você. Obrigada, Néder. Me coloco aqui à disposição sempre que for possível, né, conversar com a população. E nós apostamos, sim, num novo esperançar. Né? Vamos esperançar. Um novo esperançar aí para a nossa cidade de Piracicabana. Valeu. Obrigada. Até a próxima, viu? Obrigado ao Alexandre Brajon, meu companheiro, colega jornalista, com a gente aqui participando dessa nossa conversa. E hoje também aqui a Alice Cobra Barreto, a popular Bolachinha, debutando hoje, veio conhecer o estúdio aqui e está hoje fazendo aniversário. 11 anos, parabéns, viu? Parabéns, parabéns. E a gente volta no próximo programa. Você tem os nossos horários na tela, aqui na TV Ativa e também no canal Néder TV. Estamos juntos com você. Fica com Deus, gente. Tchau, valeu! Alô, Piracicaba, alô, Brasil. Está começando mais um Néder Especial.